Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre minha trajetória de concurso público, já que foi pedido por muita gente aí para que eu falasse. Gente, eu comecei a estudar em 2012. O meu objetivo era conseguir uma vaga em uma procuradoria municipal para que eu pudesse continuar a advogar. Em realidade, meu sonho sempre foi a magistratura estadual. Porém, como tinha prova oral, eu tinha um grande receio, um grande medo de fazer essa prova. E como à época as provas de procuradoria elas não tinham prova oral, eu decidi naquele momento a carreira que eu queria era a procuradoria, abandonando então a magistratura. Sem fazer qualquer concurso de magistratura, eu, convencido por um amigo meu e grande mestre meu também, William Bolsonaro Araújo, que é juiz de direito na Bahia, ele falou comigo que aquilo não podia me impedir de alcançar o meu sonho. Uma prova oral não podia ser esse empecilho todo. Então eu resolvi investir realmente na magistratura estadual e até a minha aprovação no Tribunal de Justiça da Paraíba, que foi minha primeira aprovação em concurso de magistratura, passaram-se 3 anos e 9 meses de estudo. Durante esse período, eu reprovei em muitas primeiras fases, inúmeras, e passei em outras. Pelo que me lembro, passei em 8 ou 9 primeiras fases, mas reprovei provavelmente em número maior do que isso aí. Quando eu comecei a fazer provas, quando eu comecei a estudar, poucos meses depois eu já me arrisquei na prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tinha pouquíssimos meses de estudo. Eu acho que isso foi muito importante, porque você que está aí simplesmente aguardando ficar num bom nível para fazer prova, se você tiver condição, se for no estado próximo, se você não precisar sair de casa para poder sair da sua cidade fazer essa prova, faça. Pois a experiência da prova, o momento da prova, ela é muito importante. É muito diferente você fazer exercício na sua casa e fazer uma prova dentro da sala especificamente designada para a prova, com o tempo, com a pressão, enfim, com tudo que envolve uma prova objetiva. Então, nesse Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi minha primeira prova, eu reprovei por mais ou menos umas 18 questões do corte. Fiquei a 18 pontos do corte, mais ou menos, pelo que me lembro. Naquele momento eu vi que realmente precisava estudar muito, estava no início, mas não me desanimou. Eu sabia que eu tinha feito a prova para isso. Alguns meses depois teve o primeiro TJ-DFT que eu fiz. Nele eu fiquei a 9 questões e ali eu vi que meus estudos estavam galgando. A minha primeira aprovação em uma prova objetiva foi no Tribunal de Justiça do Paraná, no último concurso, em 2014. Naquele concurso, eu acabei ficando, pelo que me lembro, a 3 pontos acima do corte. Porém, eu fui favorecido naquele momento em razão da coincidência da prova do Ministério Público de Santa Catarina e também da segunda fase do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Portanto, uma grande concorrência, grandes concorrentes, eles não estavam presentes naquela prova, o que deu oportunidade para que pessoas que estavam no nível ainda um pouco menor conseguissem alcançar a segunda fase. Minha primeira e segunda fase foi o Paraná, tirei nota 5,3 ou 5,15, alguma coisa assim, porque acabei errando por completo a questão de direito civil, e a sentença eu tinha ido muito bem. Naquele momento eu vi que era uma coisa que não estava tão distante, mas que eu precisava estudar muito ainda. Depois veio a prova do concurso 185 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse concurso, não sei, aqueles que estudam há mais tempo sabem que o corte foi 87 pontos, o maior corte da história da magistratura estadual. E antes das anuladas, eu tinha feito 86 pontos. Depois anuladas, foram 3 questões anuladas, eu não aproveitei nenhuma e fiquei 1 ponto abaixo do corte. Foi um dos dias mais tristes para mim de magistratura, porque eu realmente estava confiante que iria passar para a segunda fase nesse concurso, tendo em vista a pontuação, e foi um grande balde de água fria para mim. Eu só alcançaria novamente a segunda fase depois de reprovar mais uma vez no TJ-DFT e, como o TJ-DFT fazia 2 ou 3 provas por ano, passar na outra prova do ano. Nessa outra prova eu fiquei na discursiva. Aí consegui passar para discursivas em 3 tribunais de justiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça da Paraíba, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Sergipe. Pelo que me recordo, são essas provas. Alguma pode estar fugindo agora nesse momento.
mas são 8 provas no total, ou 8 ou 9, 8 provas. A nona, que seria o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, essa última prova eu não pude fazer, em razão da coincidência dessa prova, da data da prova discursiva, com o psicotécnico do Tribunal de Justiça da Paraíba. Então tive que fazer uma escolha trágica e nesse momento preferi escolher aquele concurso que eu estava mais adiantado. E já falo com vocês, pessoal, quem faz muito concurso de magistratura ou de MP está submetido a essas coincidências de datas. Então não é uma coisa que pode te abalar profundamente, porque isso acontece comumente com muitas pessoas e você deve estar preparado para que isso ocorra com você. Espero que não ocorra, mas é muito comum. Reprovei nas minhas primeiras 4 discursivas e hoje, nas últimas 4 discursivas que fiz, fui aprovado. Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça da Paraíba, Tribunal de Justiça de Sergipe e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, após ter reprovado com 5,9 na prova discursiva de Pernambuco. E um grande diferencial para eu conseguir alcançar a aprovação nas provas discursivas foi justamente esses livros. E pessoal, não estou ganhando nem um centavo para fazer propaganda, tá? Eu realmente confio nesses livros. Os livros da Juspodium e discursivas respondidas e comentadas. Foram livros essenciais, todos eles. Esses que eu estou recomendando são aqueles divididos por matéria, tá pessoal? Não é aquele que é um volume só. É o que tem de cada uma das matérias. Eles foram muito importantes e a partir do momento que eu li eles, fora um Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, todas as minhas provações discursivas foram após a leitura desses livros. Eles conseguem sintetizar os assuntos principais, como por exemplo, em constitucional o que você pode focar, e é uma revisão rápida. Como eu lia esses livros? Como eu lia? Eu não fazia os exercícios desses livros. Eu lia a questão, tentava responder na minha cabeça e depois lia a resposta do autor. A resposta do autor geralmente é muito bem feita nesse livro e aí te indica um bom caminho para você conseguir alcançar a aprovação discursiva. Queria contar para vocês, dar uma ênfase na minha aprovação do Tribunal de Justiça da Paraíba. Nesse concurso, quando eu fiz a discursiva, ocorreu uma coisa assim, que poucas pessoas sabem e também que é muito complicado você conseguir lidar no concurso. Foi um momento muito triste para mim, que foi quando no Tribunal de Justiça da Paraíba tinham 4 questões discursivas, cada uma valia 2,5. Ao iniciar a prova, eu respondi no caderno de questões uma questão toda no local errado, porque a primeira página ela estava grudada, a página de questões, com a página que era a capa do caderno de questões, e eu não vi. E para quem já fez segunda fase sabe que eles não trocam essa folha que você responde. Chamei todos os responsáveis e mesmo assim o que foi me dito era o que estava no edital, que não seria trocado. Era a minha primeira pergunta, ou seja, eu sairia daquela prova com a minha prova valendo 7,5, porque eu iria zerar. Eu tinha respondido já da primeira linha até a última, sendo que eu tinha lido toda a prova e sabia que eu poderia ter um bom desempenho naquela prova. Foi uma tristeza profunda, eu levantei, fui até o banheiro. A vontade era até mesmo de chorar naquele momento, não chorei, mas a vontade era essa. Retornei à sala, fechei a minha mala e iria embora. Naquele momento eu pensei, bem, eu posso sair de 7,5 aqui, eu vou continuar nessa prova. E aí resolvi continuar. Quando eu continuei, eu fiz toda a discursiva, as outras 3 questões que poderia fazer, e falei com meus amigos depois da prova que eu tinha feito e queria voltar para Vitória, porque tinha um casamento de 2 amigos meus. E eles me convenceram, alguns amigos, Felipe Castelão, Humberto, entre outros, acabaram me convencendo, Daniel, acabaram me convencendo de ficar aquele momento lá, que poderia acontecer. Enfim, eu resolvi ficar pelo menos pela prática, já que teria outras provas discursivas que eu estava aprovado e eu iria fazer essas provas brevemente. Fiquei para sentenças, civil e criminal, e aguardei o resultado sem qualquer esperança. Quando veio o resultado, eu acabei tirando uma nota 5,6, 5,7, alguma coisa assim. E
não iria recorrer dessa prova. Falei, não, realmente, como que eu vou tirar? Já está uma nota muito boa, 5,7 de 7,5, eu vou tirar da onde esses pontos? Aí entraram a Larry, tem seu Instagram focado no objetivo, Mari e meu amigo Teomar, que é um outro amigo juiz na Bahia, e me convenceram de recorrer nesse momento. Ali estava mudando a minha história no concurso. Eu recorri e no dia do julgamento eu nem mesmo sabia que iria ocorrer o julgamento. Acordei com mais de 60 ligações no meu celular, era notícia que eu tinha conseguido passar com 6,3 após os recursos na discursiva. A felicidade foi muito grande, só que logo depois veio o resultado da sentença civil e criminal. E nessa sentença civil e criminal eu tirei 5,95 na civil e 7 ponto alguma coisa na criminal. Naquele momento eu pensei, esse concurso não é para mim. Já aconteceu o que aconteceu na discursiva, ainda reprovo por 5 centésimos na prova de sentença civil, sendo que a prova de sentença civil era uma prova tranquila, porém foi o rolo compressor do Tribunal de Justiça da Paraíba, que provou mais de 200 pessoas, numa prova teoricamente tranquila, mas com um espelho muito complexo, que era uma prova de debate. E acabou que eu falei que ia recorrer, decidi que ia recorrer, recorri e fui um dos 9 que conseguiram aprovação via recurso nessa sentença. Na prova oral, fui aprovado com a nota 9,11 posteriormente, mas em razão desse problema que eu tive na discursiva, minha classificação ficou muito atrás. Em relação ao Sergipe, eu me encontrava na prova de sentença do Tribunal de Justiça de Goiás, já havia passado da discursiva, e eu estava estudando há 2 meses, praticamente, 1 mês e meio, para as provas de sentença de Goiás, só fazendo sentença civil e criminal. Então eu acreditava que não iria passar na primeira fase de Sergipe, pois eram, se não me engano, 4 dias depois, porque as provas de Goiás, elas foram na terça e na quarta, no meio da semana. E a prova de Sergipe seria, a prova objetiva de Sergipe seria no domingo. Acabei passando em Sergipe com uma boa pontuação, uma folga, se não me engano, 4 ou 5 pontos do corte em Sergipe. E ali eu vi que meu caminho estava trilhado para Sergipe quando veio uma reprovação inesperada em Goiás, em razão de que eu esperava talvez reprovar na sentença civil e passar na criminal. E o que aconteceu foi o contrário. Eu reprovei na criminal e passei na civil. Isso vai acontecer muito com vocês, pessoal, nós não sabemos a cabeça do examinador. Às vezes você acha que você foi muito bem em uma questão, mas o examinador pensa em outra. Enfim, esse momento foi bem complicado para mim, mas Sergipe, como era um dos meus sonhos, um dos tribunais do meu sonho, ele acalentou meu coração e continuei a todo vapor, estudando para concurso. Em Sergipe não teve nenhuma surpresa, nenhuma emoção. Assim, a emoção é muito grande de ter passado, mas em relação a ter que recorrer, eu fui aprovado na discursiva, logo de início, em que foram aprovados apenas 27 de quase mais que 500 candidatos, pelo que me lembro, na segunda fase, das fases discursivas, em razão das cotas. Mas algumas pessoas depois passaram via recurso, também passei diretamente nas sentenças, e agora na prova oral foi aprovado com a segunda maior nota, junto com a colega Priscila. Enfim, o que eu tenho a dizer para vocês, pessoal, é que o concurso é isso, ele é feito de reprovações. Eu reprovei em 10 objetivas, pelo que eu me lembro, talvez mais, 12, realmente não tenho o número, eu vou trazer esse número depois para vocês. Mas foram muitas reprovações, mas todas as reprovações me deram aprendizado. Fiquei por uma 2 vezes. Fiquei por duas vezes na primeira fase. Isso demonstra que você está chegando lá. E para mim, o que mudou a minha vida foi uma dica do amigo Felipe Castelã, que é hoje promotor no Ministério Público de São Paulo, segundo colocado do último concurso, que era a leitura de lei seca. Eu não lia lei seca. E a partir do momento que eu li lei seca, a minha vida mudou quanto ao estudo de primeira fase. Pessoal, é necessário ler lei seca. Sei que vocês estão vendo depoimento de muitas pessoas aí que leem raramente, leem um pouco, mas vocês estão vendo que a maioria lê lei seca e a maioria lê todos os dias. Eu não lia todos os dias, li apenas na preparação, mas eu lia. E é muito importante. A prova objetiva tem muita lei seca, inclusive do SESP, como já falei em outro vídeo. Mas para não me alongar muito, pessoal, é isso. Persistam, que com certeza vai dar certo. Concurso público é tentativa. Eu brinco com alguns amigos que é horas bundes, hora de estudo. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar o máximo que você puder. Não adianta você achar que com 2 horas por dia você vai conseguir passar tranquilamente. Você tem que estudar
o máximo que você puder. Se você tem 4, estude 4. Se você tem 2, estude 2, mas quando você estiver no domingo, estude 8. Estude tudo que você puder. Isso é muito importante. Abdicações são importantes, não precisam ser todas da vida. Você pode aproveitar a sua vida um pouco, mas também não pode exagerar. Sábados e domingos, provavelmente você deve tentar estudar, que é muito necessário, na minha opinião, que vocês façam isso. E quaisquer outras dúvidas, vocês deixem aí nos comentários que eu irei responder. Agradeço a vocês pelo apoio, pela parabenização em relação à aprovação no concurso. Enfim, tudo que vocês estão me oferecendo, eu tentarei oferecer o máximo de ajuda a vocês em relação aos concursos, às dicas, bibliografia, trazendo várias pessoas com vários métodos diferentes de estudo. Procure aquele que encaixar melhor para você. Não existe método mágico, pessoal. Vocês estão vendo aí, a gente já está na 5ª ou 6ª entrevista e cada pessoa fala uma coisa, cada pessoa tem uma bibliografia. Enfim, procurem aquilo que você melhor se adapta, porque aí você terá um melhor resultado. Só para encerrar, antes das minhas aprovações em concurso de magistratura, eu fui aprovado no concurso de Procurador Municipal de Vila Velha, analista do Tribunal de Contas do Estado em uma posição até boa, e analista do Executivo em uma posição bem distante. Mas fazia todas essas provas aqui no Estado para poder treinar. Acho que é importante. Pode ser prova de nível médio, que tenha bastante questões jurídicas, ou uma prova de analista, enfim, qualquer prova que você for prestar, tiver no seu estado, se você puder arcar com custo, faça, porque vale muito a pena. Prova é prova. Estudar em casa é estudar em casa. Jogo é jogo, treino é treino. É muito diferente, pessoal. Vocês precisam fazer prova, precisam sentir o ritmo de prova. Não tenham vergonha de se arriscar e fazer uma prova para ficar 20 pontos do corte. Isso é passageiro. Você vai ficar 20, depois a 18, 15, 10, 2 e vai passar uma hora. Isso não é vergonha para ninguém. Todo mundo, quase todo mundo começa assim. No meu caso foi assim. Eu fui um péssimo aluno na faculdade, pessoal. E não falo isso para poder me gabar, que eu me estudei muito depois e mudei. Não, nada disso, pessoal. Eu fui um péssimo aluno e eu fico muito feliz em ver que algumas pessoas que acompanham esse canal estão estudando desde a faculdade, desde o meio da faculdade, estudando para concurso, estudando seriamente. Vocês certamente terão uma base muito melhor que a minha e o resultado virá, podem ter certeza. Então é isso, pessoal. Levem a sério, se dediquem. Estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Eu pretendo também fazer uma live para tirar dúvida do pessoal a partir de semana que vem. E aí ficar mais ou menos uma hora respondendo questões sobre qualquer coisa de estudos, já que às vezes não consigo responder todas, tento responder todas, estou conseguindo, mas às vezes em algum horário é mais complicado, demora um pouco mais, mas vou continuar assim. Muito obrigado pelo apoio de vocês, espero que vocês estejam gostando do meu projeto, e esse projeto ele vai caminhar junto com vocês até a aprovação de cada um. Muito obrigado.